Mas da Iracema nós vamos falar daqui a pouco. Tá? O que interessa para nós, a princípio, é a poesia do Gonçalves Dias. Tá? E para isso, eu vou pedir para vocês deixarem aberta aí a apostila na página 65, porque ali nós vamos ter a questão da teoria, né, por trás da produção do Gonçalves Dias, e também alguns exemplos dessa produção poética. Tá? Então, para sistematizar, né, como eu falei nas outras aulas já, o romantismo ele é uma escola literária e artística muito vasta e muito variada. Né? Vasta aí porque realmente é uma extensão temporal tamanha, né? Quer dizer, vamos pensar lá já nos românticos alemães do final do século XVIII, né? E essas produções vão seguir aí, adentrar a segunda metade do século XIX. Né? Se a gente pensar, por exemplo, na grande obra do romantismo francês, que é Os Miseráveis, do Victor Hugo, ela é de 1863, se eu não me engano. Quer dizer, praticamente 100 anos depois do surgimento do romantismo lá na Alemanha. Então, quer dizer, muita coisa mudou de lá para cá. Né? E no caso da literatura brasileira, pensando que nem é um período, uma extensão temporal tão grande assim, né? Vamos lá. A primeira obra, de fato, né, seria a Suspiros Poéticos e Saudades, né, se eu não me engano, de 1830 e... Depois eu vou olhar certinho aqui, né? Década de 1830, né? O primeiro romance, que é A Moreninha, 1836, né? Embora, de fato, não seja o primeiro. Né? Então, nós temos um romance anterior, uma publicação anterior, que é o Filho do Pescador, mas que é considerado uma obra menor. Então, né, em termos didáticos, em 1836 nós temos a publicação do primeiro romance romântico. Né? A poesia já um pouquinho antes. Né? Então, se a gente pensar, 1836, próxima virada do romance vai ser 1881 com Machado de Assis, nós temos aí menos de 50 anos de produção. Então, vamos pensar que nesses 50 anos de produção romântica, muita coisa mudou. Né? Da experiência lá atrás da independência, né? Das lutas de independência, o que veio depois, né? Com o período regencial, o período do segundo imperador, até essa aproximação, né? Falando aqui de Dom Pedro II, até essa aproximação da proclamação da República, da libertação dos escravos. Então, é um século de muitas transformações, né, econômicas, políticas e culturais no Brasil. Por isso mesmo, a gente não consegue imaginar que, ao longo desses 50 anos, todo mundo teve o mesmo princípio estético de produção. Quer dizer, todo mundo pensava da mesma forma. Não. Então, os primeiros românticos lá da geração de 1830 têm uma percepção de mundo muito diferente do que nós vamos encontrar lá nas últimas produções da década de 80. Tá? E no caso da poesia, isso fica muito marcante. Por quê? A rigor, nós dividimos a poesia romântica brasileira, estamos falando agora de Brasil, em 3 momentos, ou 3 gerações. Tá? E aí temos os 3 grandes referentes dessa poesia. Então, a primeira geração, que é Gonçalves Dias, nós vamos começar a falar hoje. A segunda geração, que é Álvares de Azevedo, vamos falar na segunda-feira. E a terceira geração, que é Castro Alves, já próximo aí à abolição dos escravos, né, que vai ser o grande tema em Castro Alves, que nós vamos falar também na quarta da semana que vem. Tá? Mas, fora, obviamente, né, todos os outros poetas, né, que vão se encaixando nessa ou naquela geração. Né? Mas o que a gente precisa ter em mente também é que não é porque Gonçalves Dias pertence aí à primeira geração que ele vai trabalhar só com esse tema, né, da natureza, do indígena, não. Então, Gonçalves Dias tem também poesias de amor, né, os chamados poemas sentimentais.
Mas eles são muito diferentes, por exemplo, do que a gente vai encontrar na geração do Mal do Século, ali do Álvares de Azevedo. Tá? Então, o que acontece na produção de Gonçalves Dias? Ainda temos um poeta que veio de uma formação clássica. Né? Quer dizer, esses poetas, eles foram alunos de faculdade, né, de direito, quer que seja. Quer dizer, eles foram para a Europa, eles estudaram aí nas grandes universidades, eles conheceram a cultura humanística clássica. Só que eles vivem esse momento de transição. Né? Então, o que marca a poesia sentimental do Gonçalves Dias é ela ser ainda muito presa a essa razão. Ela não é o tipo de poeta que vai escrever poemas de amor daqueles casos mais derramados, mais escandalosos, mais sentimentais. Não, o amor está ali, mas ele ainda é muito racional, em determinados pontos. Agora, a grande produção de Gonçalves Dias é a produção indianista, os poemas que ele dedica aí à paisagem natural e ao elemento indígena, que é o que nós vamos falar hoje, tá? Pelo menos vamos começar aqui, tá? Bom, então vamos pegar os principais aspectos aí do Gonçalves Dias, tá? Então, ele já tem um livro, aí que já é um divisor de águas, quer dizer, um marco aí dessa primeira produção indianista, que é o Primeiros Cantos. Então, nos Primeiros Cantos de Gonçalves Dias, lateja a consciência do destino atroz que aguardava as tribos tupis quando se pôs em marcha a conquista europeia. O conflito das civilizações é trabalhado pelo poeta na sua dimensão trágica. Então, isso é importante vocês terem em mente. Qual é o viés ali, da produção literária indianista de Gonçalves Dias? É o elemento trágico, tá? Então, em José de Alencar, lá em Iracema, Guarani, nós vamos ter sempre aquele aspecto épico, aventureiro. Então, o índio passando por grandes problemas, enfrentando os inimigos, salvando a mocinha em defesa. Então, é uma visão mais heróica, que o Alencar importa aí do romance europeu. O índio, em Alencar, é o nosso cavaleiro medieval. Então, é ele quem vai salvar o dia sempre, tá? O Gonçalves Dias não tem essa visão heróica das coisas. Quer dizer, ele tá mais, a poesia de Gonçalves Dias está mais próxima da realidade histórica, porque ela vai se preocupar em mostrar justamente essa fase sombria da colonização, que é o extermínio aí de muitas comunidades indígenas. Então, quer dizer, qual é a relação ali entre o branco colonizador e o elemento nativo indígena? É uma relação trágica, porque não só uma cultura que vai se sobrepor à outra, mas essa cultura dominante, do colonizador, é esse colonizador que vai acabar exterminando ali muitas comunidades, É importante a gente lembrar que ano passado, a Unesco propôs como tema anual a valorização das línguas indígenas, e esse é um ponto muito forte aí que a gente tem que pensar nesse processo de aculturação, de transições culturais. Então, o extermínio dessas diversas comunidades indígenas indicou também o desaparecimento de muitas línguas nativas. Então, a questão do tupi, quer dizer, a macrolíngua, originária do Brasil, que é o tupi, ela tem muitas ramificações que foram desaparecendo com o passar dos séculos, porque, obviamente, esses indígenas ou eram mortos ou eles acabavam incorporando ali a língua portuguesa como seu idioma. Hoje em dia, hoje com as faculdades de letras, os cursos de linguística, nós já temos aí um mapeamento inclusive da gramática do tupi. Agora, falando aí dos casos específicos, pensando aí, o tupi é uma língua mais genérica, mais ampla, mas hoje nós temos assim comunidades indígenas com falantes dos seus idiomas nativos que têm 5 membros, 10 membros. Então, assim, são línguas que estão desaparecendo. Hoje, nós temos como registrar essas línguas, a gramática, a estrutura delas. Há 400 anos atrás, 300 anos atrás, ninguém se preocupava com isso. Então,
muito dessa cultura desses povos, né, originários aqui do Brasil, acabou desaparecendo, né, porque realmente só no final do século XIX que nós vamos ter essa preocupação em coletar informações sobre a gramática, o idioma, os mitos indígenas e passar isso para o papel e transformar em objeto de estudo aí científico, tá? Mas voltando então aqui, né, deixando essa questão do tupi de lado, aqui nós vamos ter essa visão trágica dos acontecimentos. Quer dizer, o índio, em Gonçalves Dias, vai ser posto aí no momento crítico da sua história. Quer dizer, ele está à beira da ruína, à beira do massacre, porque o branco está se aproximando e com o branco vem a destruição. Então, poemas como O Canto do Piaga e Deprecação são agouros do massacre que dizimaria o selvagem mal descessem os brancos de suas caravelas. Né? Então, de novo, né, é aquele estágio ainda primordial que o Gonçalves Dias está trazendo à cena, tá? E dentro desses primeiros contatos entre o branco colonizador e o indígena, a visão vai ser sempre de uma tragédia que está anunciada. Quer dizer, alguém ali vai perder a sua terra, a sua cultura e a sua vida. Tá? Ali na página 66 da apostila, na verdade 66 e 67, vocês têm esses dois poemas, né? O Canto do Piaga e na página seguinte, Deprecação, né? Que são muito sugestivos dentro dessa produção indianista do Gonçalves Dias, né? E o mais interessante, um dos aspectos mais interessantes é que o Gonçalves Dias concede a voz poética ao elemento nativo. Então, quer dizer, não é um sujeito poético branco, europeu, falando sobre o indígena. Né? A voz que aparece aqui é a voz do nativo. Então, quem fala no Canto do Piaga é o Piaga, é o pajé. Então, é a versão da personagem envolvida, é a versão da vítima sobre os acontecimentos. Né? Se a gente pegar aí as primeiras estrofes, né? Vejam ali o Canto do Piaga. Ó guerreiros da Taba Sagrada, ó guerreiros da tribo Tupi, falam deuses nos cantos do Piaga, ó guerreiros meus cantos ouvi. Esta noite era a lua já morta, a Yangá me vedava sonhar. Eis na horrível caverna que habito, rouca voz começou-me a chamar. Abro os olhos inquieto, medroso, manitôs que prodígios eu vi. Arde o pau de resina fumosa, não fui eu que o acendi. Eis rebenta a meus pés um fantasma de imensa extensão. Liso crânio repousa a meu lado, feia cobra se enrosca no chão. O meu sangue gelou-se nas veias, todo inteiro, ossos, carne tremi. Frio horror me coou pelos membros, frio vento no rosto senti. Era feio, medonho, tremendo, ó guerreiros, o espectro que eu vi. Falam deuses nos cantos do Piaga, ó guerreiros, meus cantos ouvi. Né? E assim segue, porque o canto do Piaga, né, o que é o canto do pajé? É a visão que ele tem dos eventos futuros. Então, essa visão, quer dizer, esse ser horrendo que apareceu para ele na taba, ali no meio da noite, que é uma visão profética, que veio anunciar a destruição dos povos indígenas. Então, o branco que está se aproximando, né, e com esse branco vem a destruição. Então, são cantos que trazem bem essa perspectiva de um mal que se anuncia, quer dizer, a profecia de que algo ruim está por acontecer para aquela geração ali, tá? Então, pelo seu tom entre espantado e solene, lembram esses cantos os presságios que os vates astecas anunciaram ao seu povo alguns anos antes da invasão espanhola. E aí é um caso interessante porque, claro que a poesia do Gonçalves Dias, ela é um texto artístico, cultural, muito posterior aos acontecimentos, né, relatados ali no conjunto dos poemas, tá? Mas dentro por exemplo, da civilização asteca, né, nós vamos ter cantos, né, cantos rituais, poemas folclóricos ali, daquela gente, né, daquela civilização que experimentou o processo de invasão da colonizadora espanhola, que sofreu, né, vamos lá, são civilizações que foram aos poucos sendo destruídas, mas dentro daquela estrutura social, cultural,
nós já tínhamos esses chamados vates, quer dizer, esses cantos proféticos, esses cantos visionários, anunciando que alguma coisa iria acontecer. Então, dentro da história dessas grandes comunidades, né, pensando aqui no caso dos povos astecas, nós já tínhamos esse prenúncio. Só que ali era o prenúncio das pessoas, de quem realmente estava envolvido na cena e que sofreria com aquilo. Quer dizer, eram os nativos daquele momento que já anunciavam essa derrota da civilização. Aqui em Gonçalves Dias, quer dizer, a visão é o olhar para trás. Então, agora no século XIX, nós vamos revisitar o passado e mostrar as mazelas aí desse processo colonizador. Tá? Então, são vozes de gente prestes a sucumbir a ferro e fogo, e o modo pelo qual sobreviveria a matança era tão incompreensível para as vítimas que só palavras misteriosas de visão e agouro poderiam dizê-las. Então, outro aspecto interessante, quer dizer, a descrição que o Piaga e as vozes dos outros poemas fazem, muitas vezes, na verdade, assim, a maior parte das vezes, para o indígena, que, a rigor, vamos lá, o indígena para quem o Piaga fala, não consegue, de fato, compreender, porque o Piaga está falando de algo que ele não conhece, de fato. Quer dizer, ele está tendo visões de pessoas, de instrumentos, né, de armas, de navios, que não tem como ter uma descrição clara, porque não faz parte da realidade. Então, como descrever uma arma de fogo se o indígena não conhecia isso? Então, são sempre visões muito cifradas, né? Para nós é de fácil compreensão, porque ele está falando de uma arma de fogo, ele está falando de um canhão, ele está falando de uma caravela, né? Agora, vamos fazendo essa leitura aí mais diacrônica, né? Pegando assim, quem é que ouve o Piaga ali dentro do poema, quer dizer, é uma profecia que incompreensível, né? É o processo semelhante a quem vai interpretar o livro do Apocalipse da Bíblia, né? Quem vai dizer de fato o que é ou não aquele conjunto de imagens. Então, é algo muito semelhante que acontece ali. Então, são essas visões enigmáticas, né, que obviamente chocam, né, pela extensão aí da catástrofe. Então, o jovem Gonçalves Dias ainda estava próximo no tempo e no espaço do nativismo exaltado latino-americano. Então, temos aí que pensar o seguinte, então, não é algo próprio só da nossa cultura, né, mas essa questão da exaltação da pátria, né, do elemento indígena é muito comum nas literaturas americanas, da América, né, América do Norte, Central e do Sul. Se a gente pensar, por exemplo, na literatura norte-americana, nós vamos ter um grande romance desse momento, que é o Último dos Moicanos, do Fenimore Cooper, né, que vai falar justamente desses conflitos, né, ingleses versus franceses, e aí os índios, né, que de uma comunidade e de outra lutavam ao lado dos franceses, ao lado dos ingleses, né, o próprio povo moicano, né, que é o elemento central ali, né, o último dos moicanos, que é o personagem que dá título à obra. Então, nos Estados Unidos, nós já temos também essa visão aí de como que os índios acabaram se perdendo, né, e as comunidades foram sendo dizimadas por conta da presença do branco colonizador, mas como, né, eu falei, isso é algo que é comum na América como um todo, nas diferentes literaturas aí da América, tá? Do continente americano. E o Gonçalves Dias, quer dizer, ele surge nesse momento, que é a grande tônica, são essas narrativas, esse foco aí poético, tá? Então, ele nasceu sob o signo das tensões locais anti-lusitanas, que vão de 1822 até os balaios, tá? E aí entra um fator interessante, quer dizer, lembrem-se da imagem estamos formando uma identidade cultural para o nosso povo. A visão do jovem Gonçalves Dias, né, que passou pela independência, que experimentou aquela ideia de liberdade, é essa. Então, quer dizer, quem é o culpado na cena? É o português colonizador. Então, percebam que aí o poeta já não se identifica mais com aquele povo colonizador. Então, a culpa não é minha, brasileiro do século XIX. A culpa é daquela primeira gente que chegou aqui.
Então, esse sentido de distanciamento, né, do branco brasileiro está muito ligado a essa ideia de independência. Assim, não somos mais portugueses, né? Isso já é passado, agora nós somos brasileiros. Então, quem é o culpado? Né? Não é o brasileiro, o culpado é o português colonizador, né? Porque justamente, né, é esse espírito antilusitano. Então, saímos aí do período colonial, a independência foi declarada aí há poucos anos, o que nós vamos fazer? Sentimento antilusitano. Então, tudo é culpa dos portugueses. E aí, obviamente, o colonizador português que vai ser o grande vilão aí nesses poemas de Gonçalves Dias, tá? As imagens aí da catástrofe que ele utiliza, como eu falei agora há pouco, elas são muito próximas, né, da composição, por exemplo, das visões do Apocalipse, né? Então fica bem essa expectativa, né? Vamos lá, né? O que é o Apocalipse da Bíblia? Então, é aquela visão dos últimos acontecimentos, do fim da raça humana, né? Do fim dos tempos, de todas as pestes, todas as pragas, todas as guerras que assolariam a humanidade, né? Que João vai descrevendo aí com figuras até certo ponto incompreensíveis, quer dizer, não dá para ter uma ideia clara ali do que é, né, o que simboliza cada uma daquelas figuras. Então é um processo muito próximo que o Gonçalves Dias vai lançar mão aí na construção dos seus poemas, quer dizer, como que o índio, né, o piaga, o pajé vai interpretar a catástrofe que está se aproximando. Dizer, são visões proféticas, são visões apocalípticas. Ele fala, mas, obviamente, ele não consegue expressar por A mais B, quer dizer, olha, a catástrofe é isso, nós vamos ser mortos dessa forma. Então, são aquelas imagens, né, nebulosas que vão povoando esses poemas, né, esses dois em especial, tá? Seria nessa matriz que iriam colher os sinais cósmicos das grandes catástrofes os discursos escatológicos proferidos ao longo da história do cristianismo. Tá? É de supor que também a voz do poeta brasileiro culto, falando, embora pela boca do pajé, tenha recolhido do imaginário bíblico, tenha recorrido ao imaginário bíblico para predizer o fim de um mundo. Então, essa referência ao Apocalipse bíblico é muito forte, é muito coerente, por quê? De novo, quem é o poeta? Então, ele é um sujeito branco, instruído, culto, brasileiro do século XIX, que vive, né, dentro de uma sociedade cristã, conservadora. Então, essas imagens bíblicas são muito passíveis de serem recorrentes nesse poema, porque é o referente imediato. Então, quer dizer, o poeta, dentro dessa expectativa cristã, vai criar, fingir ali que a voz que fala é o do pajé, né, o do piaga, e aí esse piaga vai experimentar também as visões apocalípticas, tá? Pessoal, deixa eu abrir aqui a nossa janela. Nós temos ainda um finalzinho para falar sobre o Gonçalves Dias, mas eu vou parar por aqui. Interrompe aqui a nossa gravação. E aí nós vamos continuar na segunda-feira, tá?